Meus caros amigos, boa noite. Desejamos-lhes paz e saúde. Na parte segunda de nossos estudos, quando discorríamos sobre as origens das ideias materialistas vigentes a partir de meados do século XIX, falávamos do materialismo científico e de seus impactos sobre a vida das pessoas, das instituições e também sobre as ciências de um modo geral. Alertávamos para as consequências que elas, desde então, vinham apresentando a expansão do desenvolvimento pleno e integral de nossa civilização. Hoje, pedindo licença ao público menos jovem, que eventualmente nos ouçam, por razões muito particulares, desta feita, nós nos dirigiremos muito especialmente aos jovens profissionais da ciência, aos jovens cientistas, ou ainda mais particularmente, àqueles que vislumbram iniciar um dia suas jornadas nas hostes científicas. Independentemente dos setores que venham a atuar ou dos níveis de formação acadêmica nos quais já se encontram envolvidos, se de iniciação científica, de graduação ou de pós-graduação. Não é nossa intenção induzir ninguém a aceitar nossas modestas reflexões. Ao contrário, negando ou concordando com elas, o que realmente desejamos é conseguir que o máximo de jovens, seja pela sua negativa, ou seja pela sua concordância, as analisem, as examinem, com o máximo rigor, lógica, racionalidade e lealdade. Usem o prisma de seus olhos e verão por quê. Com muita facilidade, o quanto este nosso planeta anda mal. Guerras, mentiras, falsidades, brutalidade, violência física e psicológica constituem a pauta cotidiana de nossas realidades. O mal se sobrepõe ao bem. É preciso fazer alguma coisa para mudarmos esse estado de coisas. É o que, dentre das nossas possibilidades, parcas possibilidades, estamos tentando fazer. Começar por despertar nos mais jovens o gosto pela investigação sem preconceitos. No mundo das ciências, as ideias materialistas sempre tiveram como suporte fundamental, exclusivamente, a natureza bruta da matéria, não dando espaço a que outras ideias de natureza transcendental ou metafísica pudessem também ser estudadas com o mesmo espírito científico, fora das falsas regras e metodologias que elas próprias criaram, em completa subversão, convenhamos, à metodologia científica adotada pelas ciências oficiais. Ocorre que desde o século XVIII, especialmente no século XIX, as ideias do materialismo científico passaram a representar o principal fundamento para grande parte das análises, raciocínios ou pensamentos relacionados a fatos e fenômenos concernentes às realidades da vida universal. Isto cristalizou-se de tal sorte nas mentes envolvidas com o desenvolvimento do conhecimento científico que, mesmo após as brutais mudanças havidas nos paradigmas científicos desde o início do século XX, ainda assim, tais ideias persistem em povoar as convicções daqueles que se dedicam aos estudos dos fenômenos científicos de um modo geral. E isto, a nosso ver, tem resultado em um tremendo embaraço à evolução das premissas civilizatórias da nossa humanidade. Hoje, tais ideias não mais demonstram condições de servirem de suporte a qualquer tipo de premissa. Muitas destas ideias foram gestadas
e apoiadas sobre antigas contribuições científicas ainda muito primitivas e exploratórias e que, por isso mesmo, mostraram-se ao final serem completamente inconsistentes com os novos paradigmas científicos dos tempos atuais. Não dispõe mais, portanto, de condições mínimas, por mais elementares que fossem à luz dos novos e mais modernos conhecimentos e tecnologias disponíveis, para serem consideradas como portadores de algum valor científico. Na sequência de nossos estudos agora, tentaremos demonstrar que justamente com o passar dos tempos e com a natural evolução do intelecto humano, tem sido possível observar, ponto a ponto, que muitas das contribuições das novas descobertas científicas havidas desde então, e muito especialmente aquelas desenvolvidas após o início do século XX, só fazem confirmar e não negar a veracidade de muitos dos conhecimentos que haviam sido antecipados à humanidade por outros caminhos, tais como os estudos metafísicos, espiritualistas, religiosos, etc. Inclusive, alguns estudos de natureza essencialmente científica e que à época eram desconhecidos, ou que ainda escapavam ao conhecimento das próprias ciências. Temos descoberto, assim, que antigos paradigmas científicos também caem, naturalmente, cedendo espaço para outros novos, mais precisos e mais avançados. E o que é extremamente importante observar, trazendo conhecimentos de natureza cada vez mais abstrata e, portanto, cada vez mais imaterial também. Esses novos paradigmas estabelecidos a partir do desenvolvimento das ciências modernas não deixam mais dúvidas a respeito de muitos temas. A real natureza da matéria, por exemplo, é um dos que mais se destacam nesse sentido. Os diferentes tipos e natureza das energias que nos cercam também. Seria natural esperarmos, ao menos em tese, que os modernos conhecimentos já revelados pelas ciências atuais tivessem conseguido restringir os espaços para que os arroubos das afirmações materialistas de outrora continuassem a influenciar tão profundamente o pensamento das novas gerações de cientistas e de outros homens de saber, que vêm atuando no desenvolvimento ou influenciando no desenvolvimento das novas gerações. Mas, infelizmente, não é esse tipo de comportamento que temos assistido predominar no campo das ciências. Eis porque sonhamos, sinceramente, em sermos ouvidos agora, nessa nossa jornada, algo formatada como uma simples aula, esperamos, se assim pudermos chamá-la, porquanto sabemos todos que nesta e em outras tantas temáticas somos e seremos sempre nada mais que meros espectadores e aprendizes. Vejam que até mesmo as mais recentes classificações científicas já não mais se enquadram dentro dos paradigmas científicos originalmente estabelecidos. O conhecimento científico hoje, multifacetado em diversas disciplinas e subdivisões do conhecimento, caminha para uma inexorável unificação do pensamento universal, no qual tudo influencia o todo e a todos. E é por tudo isto que decidimos nos dirigir diretamente aos jovens cientistas. Porque é da sua natureza o gosto pelo desconhecido, os jovens não têm preconceito arraigados em seus espíritos e, portanto, também não demonstram qualquer receio em mudar de hábitos quando isto se fizer necessário.
quanto mais aqueles secularmente equivocados, se conseguirmos demonstrar que isto é verdadeiro. Menos ainda experimentam eles, os jovens, receios e acanhamentos para enfrentar desafios, em busca de compreensões mais dilatadas acerca das sutilezas da nossa realidade universal enquanto seres humanos, bem como das novas ideias e novos paradigmas que as ciências, em seu esforço diário, vêm no seu próprio passo, descortinando. Para esta primeira rodada de estudos, então, vamos relembrar como as ciências se encontram hoje divididas e classificadas e também o quanto se tornou evidente, ao mesmo tempo, a sua própria incompletude. Lembremos-nos, porém, que embora estejamos a nos referir às ciências em seu plural, na verdade as ciências serão sempre, no seu conjunto, uma só. Então vamos lá. Bem, como vocês já sabem, o que nós chamamos por ciências modernas nasceu da contribuição do saber de muitos e ao longo de toda a história da nossa humanidade. Mas muito especialmente a partir do heliocentrismo de Copérnico, no século XVI. Tendo então atravessado o tempo a incorporar novas contribuições importantíssimas, como as de Galileu Galilei, René Descartes, Christian Huygens, Robert Boyle, até chegar à mecânica clássica do grande Isaac Newton no século XVII, assim permanecendo ao longo dos séculos XIX e XX até chegar aos nossos dias atuais. Desde então, o conhecimento baseado na mecânica, que afinal recebeu o seu nome newtoniana, foi se dividindo, ramificando, influenciando novas classificações por razões principalmente pedagógicas, porquanto destinadas a facilitar uma melhor compreensão do todo através do estudo das partes. Hoje, no século XXI, encontram-se as ciências modernas assim classificadas. Nas ciências formais, que são as ciências que se baseiam na lógica e na matemática e que foram subdivididas em lógica, matemática, estatística, ciência computacional, microeconomia e etc. E nas ciências factuais, que são aquelas que se referem aos estudos empíricos, ou seja, as que se baseiam nos experimentos destinados à produção ou à confirmação de novos conhecimentos. Mas estas, por sua vez, foram divididas em dois troncos. O primeiro, o tronco das ciências naturais, que estudam o universo em seus aspectos físicos. Estudam as energias, a matéria conhecida e suas respectivas leis. As ciências naturais formam as disciplinas da física, química, biologia, astronomia, geologia, etc., bem como as suas subdivisões. E o segundo tronco é o que se dedica ao estudo das ciências sociais. Estas, por sua vez, dedicam-se ao estudo dos aspectos humanos ou dos aspectos intelectivos e sociais do mundo humano. As ciências sociais são formadas pelas disciplinas de psicologia, sociologia, filosofia, metafísica, ciência das religiões, economia, etc. e etc. Mas essa classificação, ela foi desenhada, como temos dito, considerando-se uma realidade universal ainda muito incompleta, fruto de um antigo pensamento cientificista, o de que os fatos e fenômenos, objeto de seus estudos, devessem ser examinados e pesquisados
única e exclusivamente sob a égide de uma metodologia científica, a qual foi especificamente concebida, desenhada para examinar, analisar e estudar as leis, energias e matérias, tais como as ciências podiam senti-las e medi-las física ou instrumentalmente. Daí a incompletude da atual classificação das ciências modernas. Mas não por culpa das ciências. É que, infelizmente, na prática, embora oficialmente não se reconheçam como tal, dentre os critérios estabelecidos pelas ciências oficiais, têm sido também considerados 2 outros critérios que de científicos não têm nada. Trata-se de critérios de orientação materialista e que, embora desprovidos de fundamentação científica aceitável, ainda assim continuam sendo subliminarmente considerados, até hoje, como, digamos, psicologicamente orientativos dos estudos conduzidos no âmbito das mais diversas disciplinas constantes do rol das ciências modernas. Nós nos referimos ao critério materialista que determina a exclusão de qualquer alusão à existência de uma mente ou uma inteligência superior, incorpórea e independente da matéria. E ao outro, também de postulação materialista, o chamado acaso, que patrocina a origem de todos os fenômenos que não possam ter explicações fundadas nas chamadas leis naturais, energias conhecidas ou na matéria ponderável, conforme as conhecemos e sentimos. Eis porque não prosperam, ou pouco prosperam, quaisquer estudos, análises, manifestações de interesse ou opiniões que objetivem explicar, sob o olhar atento das ciências oficiais, a origem ou os mecanismos que digam respeito aos chamados eventos não explicados, anômalos, ou excepcionais ou acidentais de toda e qualquer ordem ou natureza. Esses falsos critérios materialistas influenciam, como disse, subliminarmente, com tanto vigor e poder sobre a mente e o comportamento das pessoas, que até mesmo outros e demais temas de grande relevância atual, mas que se preocupem em estudar os aspectos humanos em maior profundidade, de um modo geral, findam por se verem relegados a planos de menor interesse ou importância. Não que não tenham importância, ao contrário. E ainda mais, influenciam até mesmo os estudos que se situem nas interfaces das várias disciplinas oficiais. E como todos sabem, estudos de interface são sagrados na vida científica. Via de regra, eles passam a ser vistos com grandes ressalvas por parte considerável da comunidade científica em geral. Ainda hoje, eles são recebidos e classificados arbitrariamente, como sendo estudos limítrofes entre o que se deve e o que se não deve considerar como sendo científico. Estranhamente, nesses casos, esses estudos são vistos como não confiáveis, ou, mais sofisticadamente, como não sendo verdadeiramente científicos, ou são taxados injustificadamente como sendo pseudocientíficos. Em nossos estudos, esses 2 falsos critérios materialistas, repetimos, o que determina a exclusão de qualquer alusão à existência de uma mente ou de uma inteligência superior.
e o acaso, que, como vimos, patrocina a origem de todos os fenômenos que não possam ter explicações fundadas nas chamadas leis naturais, nas energias que nós conhecemos ou na matéria ponderável. Serão, obviamente, banidos de nossas considerações de natureza científica, por razões óbvias de lógica, racionalidade e bom senso. Mas, determinados, continuaremos caminhando, nós, rigorosamente, sob os trilhos da razão, da lógica, e como só ia acontecer com qualquer homem de ciência sério e verdadeiramente comprometido com ela. Mas continuaremos a caminhar também com os nossos espíritos totalmente livres e atentos aos nossos sentidos mais sutis, como, por exemplo, aos da intuição e da sensação. Talvez você já esteja se perguntando por quê. Vejamos então por que nós, que lidamos com os fenômenos científicos, devemos atribuir uma igual medida de relevância à intuição e à sensação, tanto quanto já o fazemos com relação ao pensamento e ao sentimento, uma vez que são essas as funções psíquicas responsáveis pelo nosso direcionamento no uso da lógica e da razão. É que a intuição e a sensação, como veremos a seguir, demonstram dispor de relevâncias muito específicas, distintas e próprias, quando estudamos os fenômenos naturais. Isto por causa da rotineira frequência com que elas normalmente intervêm nesses estudos, sobretudo quando esses estudos e pesquisas nos levam à revelação de grandes e significativas conquistas e descobertas científicas. É quando elas passam a ser mais conhecidas como as descobertas acidentais das ciências, sendo que o fenômeno em si recebe o nome de serendipidade. Já ouviram falar disso?